Encerrada essa breve cerimônia, anunciamos a dissolução da mesa de honra e convidamos o excelentíssimo desembargador Manuel Carlos Toledo Filho para assumir a coordenação dos trabalhos. E para compor a mesa, a excelentíssima juíza do trabalho de Santiago, Paola Dias Ortúbia, e do Brasil, a juíza do trabalho da 15ª Região, Tereza Cristina Pedrazzi. Boa noite a todos, boas noites a todos. Essa mesa deveria ser presidida por a nossa colega, a doutora Ana Paula Pellegrina Lockman. Se passa que não pôde vir ao nosso evento por conta de compromissos profissionais no Brasil. Então, o Alessandro pediu que eu fosse presidisse os trabalhos. Eu também tenho uma pequena exposição a fazer. E minha ideia é fazer uma exposição contextual dos sistemas judiciais laborais, dos sistemas judiciais trabalhistas do Brasil e do Chile. Uma primeira parte falando do sistema brasileiro para os amigos do Chile, e essa primeira parte seria, então, em castelhano ou em portunhol, né? E uma segunda parte falando do sistema chileno para os colegas amigos do Brasil, então aí falarei em português, né? Antes de começar a exposição, eu também não poderia deixar de registrar o agradecimento a todos que puderam comparecer ao nosso evento, os que vieram do Brasil, aderiram ao convite da Matra 15, e principalmente um agradecimento muito especial a los queridos amigos hermanos de Chile por la muy cálida recepción, por su simpatia. Será esse um recuerdo que nós vamos aguardar e lo vamos levar de volta ao Brasil com muito carinho, né? Nós vamos acordar bastante de la maneira como nós fomos recebidos acá em Santiago. Muchísimas gracias. Então, a primeira parte da exposição. Estructura de la justicia laboral de Brasil. Entonces, la justicia del trabajo brasileña tiene carácter nacional o federal, es decir, se organiza de una misma forma en todo el territorio de la nación. Hay variaciones regionales en su administración, pero la base legal es precisamente la misma. Tenemos tres instancias o tres grados de jurisdicción. El primer grado, la primera instancia, son las varas o juzgados del trabajo. En la segunda instancia tenemos los tribunales regionales del trabajo. Y una tercera instancia, donde está el Tribunal Superior del Trabajo. El Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, no hace parte de la justicia laboral, pero algunas causas laborales sí pueden llegar al Supremo Tribunal Federal por supuestos muy específicos. No es una cosa frecuente, pero sí puede ocurrir. De todos modos, lo que tenemos como especialización de la justicia laboral en Brasil son las varas en el primer grado, los tribunales regionales de trabajo en el segundo grado y el Tribunal Superior de Trabajo como una tercera instancia y también como una suerte de instancia extraordinaria, como una suerte de instancia de casación. Las varas del trabajo. Las varas del trabajo son juzgados unipersonales que intentan la conciliación, reciben las pruebas documental y testimonial, dictam sentencias tanto de fundo como de carácter meramente procesal. Entonces, son órganos judiciales monocráticos o unipersonales que supervisionam, hacen todo el trámite del proceso en primer grado. Hacen tanto audiencias preparatórias, como há acá em Chile, como audiências de juízo e, además de tudo, sua tarefa mais importante, proferir a sentença que pode ser de fundo, como poderá ser de caráter estritamente processal. E suas decisões podem ser impugnadas através do chamado recurso ordinário. O recurso ordinário é um recurso que em todo se assemelha, é muito similar ao que seria um recurso de apelação tradicional do processo civil. É decir, através do recurso ordinário se pode discutir novamente toda a matéria de hecho e de derecho.
há então uma doble instância em Brasil, em lo laboral, que é aberta, uma doble instância aberta. Segundo dados estatísticos consolidados hasta el final del año 2013, existen en Brasil hoy algo como 1.500 varas del trabajo, más de 1.500 varas del trabajo, en las cuales trabajan casi 3.000 magistrados y más de 20.000 empleados judiciales. Entonces, en el primer grado, en la primera instancia, nosotros somos casi, creo que agora já somos mais de 3.000 magistrados, imagino, né? E mais de 20.000 empregados judiciais. É dizer, a justiça laboral em Brasil é uma sorte de pequeno exército, não? Se nos organizamos bem, podemos fazer uma revolução. Os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, que são uma sorte de tribunais de apelação, são órgãos colegiados cujos magistrados integrantes possuem o título de desembargador. Seu tamanho depende da dimensão socioeconômica do espaço geográfico que corresponde à sua jurisdição, que é a região, que normalmente coincide com o estado da Federação Brasileira. Normalmente, pero não sempre. No estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado onde estamos nós outros, há 2 tribunais regionais do trabalho. Por quê? Porque o estado de São Paulo tem uma população ativa, industrialmente ativa, economicamente ativa muito grande, e, por lo tanto, solamente um tribunal para todo o estado não seria suficiente, de modo, então, que temos 2. O tribunal da 15ª região, ao qual pertencemos nós outros, e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, que é o tribunal mais grande do país. Há 24 tribunais regionais de trabalho no território da República Brasileira. Como já comentei, o mais grande é o tribunal da 2ª região, que corresponde à cidade de São Paulo e outras cidades cercanas, e que tem uma composição de 94 desembargadores, é dizer, tem 94 ministros. E o último nível da justiça laboral é ocupado por o Tribunal Superior do Trabalho, que tem seu assento na cidade de Brasília. Seus magistrados têm a denominação de ministros. O Tribunal Superior do Trabalho está composto por 27 ministros e tem como sua tarefa principal examinar o chamado recurso de revista, que é uma figura muito similar ao recurso de cassação de los ordenamentos de língua hispânica, é dizer, um recurso de natureza extraordinária, normalmente utilizado para a unificação da doutrina ou a unificação da jurisprudência. Em lo que se refere à dimensão da atuação dos órgãos judiciais laborais brasileiros, os dados pesquisados por el TST indicam que, no ano de 2013, as varas de trabalho receberam mais de 2 milhões de novas demandas. Isso significa um promédio de mais de 1.500 novos processos para cada vara de trabalho. E o total de conciliações está em algo como 40% de conciliações obtenidas em el total de casos apreciados. Das sentenças proferidas pelas varas de trabalho em 2013, um promédio de 71% foram impugnadas mediante recurso ordinário. É dizer, há um alto grau de recorribilidade das decisões de primeiro grado. E dos fallos proferidos pelos tribunais regionais, um promédio de 54% foram impugnados mediante recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, também, em lo que se refere a las sentencias de segundo grado, há um grado de recorribilidade intenso, não? Nós outros em Brasil, a nós outros nos gusta muito recorrer. Os tempos promédios de duração dos processos. Em las varas de trabalho, no primeiro grado, mais de 6 meses. Em los tribunais regionais de trabalho, algo como 7 meses. E no Tribunal Superior do Trabalho, estamos aí com mais de 16 meses. E em la fase de execução, o tempo está em mais de 20 meses. Então, nós temos um problema na etapa de execução dos julgados. Sin embargo, temos medidas muito eficientes para aplicar na etapa de execução, notadamente o embargo online. Pero, apesar de isso, aún assim, temos problemas com a etapa de execução. E o prazo de prescrição em Brasil é de 5 anos, mientras esté vigente o contrato de trabalho, e 2 anos a partir da cessação da prestação de serviços. Agora, então, passando a falar do Chile, né, do sistema chileno. O Código de Trabalho chileno ele tem uma estrutura muito similar à nossa CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho. Ele começa com o direito individual, em seguida trata do direito coletivo, e termina com o direito processual, conclui com as normas de procedimento. De acordo com o artigo 415 do Código do Trabalho chileno,
Os julgados, né, ou varas, eles são divididos em 15 diferentes regiões. O total nacional de juízes trabalhistas é 84. Né, os colegas do Chile comentavam que hoje seriam 90, porque há alguns que foram agregados. A maior região é a região de Santiago, que seria a 13ª, que tem 34 juízes na região, sendo que 26 estão especificamente aqui na cidade de Santiago, divididos, né, em dois tribunais, como nós vimos quando fomos fazer nossa visita. Então, em Santiago são 26 juízes, divididos em 2 órgãos autônomos, 2 julgados letrados de trabalho, com 13 juízes cada um, onde os magistrados atuam de modo unipessoal, mas compartilhando uma estrutura administrativa comum. Quer dizer, cada um desses julgados, que tem 13 juízes, na realidade não corresponderiam ao que nós entenderíamos como 13 varas. Não, na realidade é como se a figura correspondente seria a de um fórum trabalhista. Então, comparando com o Brasil. Então seria como se nós tivéssemos aqui 2 fóruns trabalhistas em Santiago, cada um deles com 13 juízes que atuam de maneira monocrática, mas compartilham uma estrutura administrativa que lhes é comum. Há 2 procedimentos especiais. O procedimento ordinário, quer dizer, especiais não, perdão. 2 procedimentos principais, que são os mais utilizados, não são os únicos, mas são os mais utilizados. O procedimento ordinário e o procedimento monitório, para as causas que vão até cerca de $4.000 americanos. O procedimento monitório, que seria então para as causas de menor quantia, ele é muito similar ao procedimento monitório do nosso CPC. É mais ou menos ali a mesma ideia que informa os 2 procedimentos. O artigo 416 do Código de Trabalho do Chile, ele cria também varas especializadas em execução, que são os julgados de cobrança laboral e previsional. Aqui na província de Santiago, né, existe um julgado que é composto por 6 juízes. Isso significa o quê? Que onde existem esses julgados de cobrança laboral, essas varas especializadas em execução, o juiz que sentencia não é o mesmo que executa. A execução da sentença é transportada para uma outra vara, para um outro juiz, que se especializa, portanto, nisso. A eficiência ou a efetividade dessa divisão ela é discutível. Conversando com os colegas chilenos, eles dizem que os resultados, né, podem ser questionados e talvez fosse então interessante manter a execução com o próprio juiz que sentenciou. Nós sabemos que no Brasil esse é um tema que volta e meia também aparece, se nós deveríamos especializar a execução, né, ou não, ou se deveria ficar com quem efetivamente sentenciou. Um dado muito importante, não existe no processo trabalhista chileno um recurso de apelação tradicional. Se nós formos ao Código do Trabalho chileno, nós vamos encontrar ali menção ao recurso de apelação, mas para outras coisas, para interlocutórias principalmente. O recurso à decisão final seria apenas o recurso de nulidade que está no artigo 477 do Código do Trabalho. E é um recurso que fundamentalmente se destina ao exame de matéria de direito. Então, é um recurso que se interpõe contra uma decisão de primeira instância, mas que tem a natureza de um recurso extraordinário, como se fosse uma espécie de recurso de revista contra uma decisão de primeira instância. O seu conteúdo: exame de supostas infrações substanciais da Constituição ou da lei, com possibilidade de anulação do processo ou da sentença ou sua substituição imediata pelo acórdão. Já podem observar que, pelo conteúdo geral desse recurso, ele se assemelha mesmo ao que seria ou poderia ser uma revista ou um recurso extraordinário. A rigor, não se rediscute matéria de fato. E justamente porque não se discute, não se vai rediscutir matéria de fato, não há necessidade de se transportar toda a prova para o tribunal. A necessidade, por exemplo, de digitalizar toda a documentação, encartá-la ao processo eletrônico e enviar para o tribunal. A análise do tribunal vai ser restrita àquelas hipóteses do recurso de cassação. Quando que um tribunal de apelações poderia eventualmente examinar uma matéria de fato no processo trabalhista chileno? Isso seria possível, talvez, por uma das hipóteses, uma das possibilidades do recurso de nulidade, que é a análise de violação das regras da persuasão racional, que os jornamentos de língua hispânica chamam de sana crítica. O que significa isso? Significa que a parte teria que dizer, no seu recurso de nulidade, que a apreciação feita pelo juiz da prova estaria fora das regras da persuasão racional, seria absurda. Então, dentro desse contexto, de uma análise de prova eventualmente absurda, se poderia, então, por via indireta, reexaminar os fatos. Mas isso é o máximo que se consegue chegar num sistema assim. Então, nem pensar numa revisão tradicional de prova e de fatos como aquela que nós temos no Brasil. Os tribunais de apelação, eles não são especializados. Você pode ter salas laborais, mas não necessariamente serão compostas por juízes trabalhistas. Existem 17 tribunais de apelação na República Chilena. Aqui, né, pelo mapa, nós podemos ver como estão distribuídos esses tribunais de apelação. O Tribunal de Apelação de Santiago
tem 11 salas com 3 ministros cada, uma sala laboral, que é a 11ª, a sala é especializada em matéria laboral, mas como comentei, os ministros não necessariamente. Quer dizer, no Brasil, todos os integrantes do Tribunal Geral do Trabalho normalmente ou são juízes de carreira ou o pessoal do 5º. Uma sala laboral poderá ser composta por juízes que vêm da área laboral ou não. Podem ter vindo também do civil, do criminal, ou seja, a sala é especializada, mas os ministros não necessariamente. A função principal dos tribunais de apelação é examinar recursos de nulidade, dos quais menos de 1% são providos. O que isso significa? Se da sentença normalmente só cabe recurso de nulidade, da sentença de fundo só cabe recurso de nulidade, e com relação a esse recurso, menos de 1% recebe provimento, quase sempre, então, a decisão de primeira instância ela é confirmada, ela é mantida. Significa que a decisão de primeira instância ela ganha um prestígio institucional significativamente superior àquele que nós temos no Brasil. A Corte Suprema são 21 ministros, 4 salas com 5 ministros cada, julga recurso de unificação de jurisprudência, cujo fundamento seriam decisões conflitantes de tribunais de apelação. E há também uma Corte Constitucional, 10 ministros com mandato de 9 anos, e que se destina fundamentalmente à interpretação de preceitos constitucionais. Essa dualidade Corte Suprema, a existência de uma Corte Suprema e paralelamente a ela uma Corte Constitucional, ela é comum nos países da região andina. Esse é o sistema espanhol também. E aqui na América do Sul nós temos Corte Constitucional no Peru, aqui no Chile, no Peru, na Colômbia, na Bolívia e no Equador. Isso eventualmente pode gerar conflitos de competência ou atribuições entre as duas. Não é o caso do Chile, mas nós sabemos, por exemplo, no Peru isso tem se dado com alguma frequência. A movimentação processual em Santiago são 714 novos processos por ano por juiz. O prazo prescricional, que pode talvez explicar você não ter tantas demandas, é de 2 anos durante a vigência da relação de trabalho e 6 meses após seu término, de acordo com o artigo 510 do Código de Trabalho. Um dado interessante, no caso específico de horas extras, no caso específico de horas extraordinárias, o prazo de prescrição é sempre de 6 meses contados da data do fato. Quer dizer, o prazo prescricional para horas extras é bastante baixo, o que então acaba eliminando uma boa parte das possíveis demandas com relação a essa matéria. Os juízes aqui em Santiago fazem uma média de 4 audiências por dia. 4 audiências por dia. O índice de conciliação é alto. O índice de conciliação é um índice de 60%, superior, portanto, a 50%. Né? O tempo médio de duração dos processos. Em primeiro grau, no rito ordinário, porque o monitório seria supostamente mais rápido. O rito ordinário, 60 dias. E no Tribunal de Apelação, algo como 5 meses. É isso, pela sua paciência. Muito obrigado. Muitas graças.